Beatriz Maria Ferreira dos Santos, eu sou estudante do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim, sou de Toledo, Paraná, e o nome do meu projeto é Uso de extratos vegetais como acelerador de orquídeas no cultivo in vitro e desenvolvimento de cakes, fase 2. As orquídeas são plantas mundialmente cobiçadas, tanto pela sua beleza relativa como pelas suas propriedades medicinais, culinárias, entre outros diversos fatores que fazem com que elas movimentem milhares de dólares todos os anos no âmbito comercial. Porém, as sementes de orquídea são extremamente difíceis de se propagar naturalmente, tanto que em uma cápsula de orquídea, que pode conter até meio milhão de sementes de orquídeas, apenas 5% dessas meio milhão conseguem de fato desenvolver naturalmente. Por isso foram criados métodos de cultivo in vitro para tentar propagar essas sementes. Porém, esses métodos tendem a ser extremamente caros para pequenos produtores, floricultores, para projetos que buscam a reintrodução de espécies nativas de orquídeas de volta na natureza. E além disso, o tempo de cultivo da orquídea pode levar de 3 a 10 anos para alcançar sua primeira floração, dependendo da espécie, o que dificulta ainda mais sua propagação e além de ser a razão pela qual muitos produtores desistem de cultivar orquídeas, segundo Ferreira e Suzuki, 2008. Então, pensando nessa inviabilidade de cultivo in vitro dos meios comerciais, foi desenvolvido o meio DIL, desenvolvimento in vitro de orquídeas, que é um meio que pode ser até 87% mais viável, e ele foi desenvolvido no meu colégio. Então, nós estamos agregando extratos vegetais com índices de fito-hormônios para tentar acelerar o processo de germinação dessas sementes durante essa fase. Além disso, a gente também está comparando a eficácia do meio DIL agregado a esses extratos em duas espécies distintas de orquídeas e com o meio comercial MS2. E também a gente está adicionando extratos vegetais para a produção de cakes a partir dos pseudobulbos de Dendrobium nobile. Cakes são brotos que nascem de forma assexuada de caules ou hastes florais de orquídeas, para tentar impulsionar o desenvolvimento de cakes e acelerar também esse processo. Então, no cultivo in vitro de Cattleya valkyria e Epidendrum cristato, a gente utilizou os extratos de Calanthe blasphioidiana, Calanthe delagoensis, Pilanthus neuriri, Abranthus robustus e Portulaca oleracea. E nos pseudobulbos de Dendrobium nobile, a gente testou 10 espécies diferentes, incluindo Calanthe bledoagirmontiana, Pilea micropilha, Vinca, Taraxa officinale, Lantana camara, Bidens pilosa, Calanthe blasphioidiana, Calanthe delagoensis, Abranthus robustus herbiex e Portulaca oleracea. Todos esses extratos foram testados nas concentrações de 100, 150, 200 e 250 gramas por litro. Então, para começar o meu projeto, a gente começou polinizando as orquídeas Cattleya valkyriana e Epidendrum cristato. E após 150 a 180 dias, se girou a cápsula de orquídea já madura, que a gente colheu e utilizou no meu projeto. Então, lavamos e etiquetamos 336 frascos de pepino e em seguida nós pesamos, separamos e batemos os extratos nas suas respectivas concentrações para 1 litro de água e coamos. Tudo isso para o preparo do meio DIL. Então, para o preparo do meio comercial MS2, a gente começou pesando o açúcar, o agar e os compostos A, B, C, D, E, F, G e VIT, que seria vitaminas. Então, pipetamos os compostos em água destilada e adicionamos o açúcar. Em seguida, aquecemos o meio e adicionamos o agar para a gelificação dele. Então, regulamos o pH da mistura para 5,6 com a ajuda de um pH metro digital, ácido cético e bicarbonato de sódio, porque as orquídeas tendem a se adaptar melhor em um pH mais ácido. Voltando ao preparo do meio DIL, a gente começou pesando e separando todos os ingredientes do meio, e em seguida a gente bateu todos esses ingredientes com os seus respectivos extratos vegetais. Então essa mistura foi levada a chamas de um pico de Bunsen até que atingiu 50 graus Celsius, que foi o momento em que a gente adicionou o agar para a gelificação do meio. E em seguida nós também regulamos o pH da mistura para 5,6 com a ajuda de um pH metro digital, ácido cético e bicarbonato de sódio diluído em água. Então nós adicionamos 50 ml do meio de cultura em cada frasco e todos os frascos, incluindo os do meio MS2, foram levados à autoclave a 127 graus Celsius, 1,4 atm por 20 minutos. Após o término do ciclo, a gente vedou bem os frascos para reduzir os índices de contaminação. Então, após a gelificação do meio, a gente foi para o processo de semeadura, que é o processo de inserção das sementes nos frascos. Ele ocorre inteiramente dentro da cuba de vidro, que é essa estrutura retangular de vidro com duas aberturas circulares e uma lâmpada incandescente para reduzir os índices de contaminação. A gente começou a imergir nas cápsulas de orquídea numa solução de cloreto de sódio 12% por 10 minutos. Em seguida, fizemos a tríplice lavagem dessas cápsulas com água autoclavada para remover todos os excessos de hipocloreto. Após o processo de semeadura, a gente aquece bem a tampa nas chamas de um bico de Bunsen e veda tudo com plástico filme para reduzir possíveis entradas de ar e contaminantes nos frascos. Aqui a gente tem algumas fotos do processo de semeadura e após esse processo a gente leva todos os frascos para a sala de vegetação do colégio e avaliamos possíveis contaminações e germinações dos frascos uma vez por semana. Então, para a produção de cakes, a partir dos pseudobulbos de Dendrobium nobile, a gente começou cortando os pseudobulbos em segmentos de 4 entre nós e aplicando canela em pó nas extremidades cortadas como medida antifúngica. Então, os pseudobulbos foram deixados por 2 dias sobre bandejas de isopor, registradas com o respectivo tratamento e areia fina. E durante esse período a gente pesou, bateu e coamos todos os respectivos extratos vegetais que são aplicados 3 vezes por semana e também avaliados semanalmente. Resultados. O meu projeto encontra-se em andamento, ele não apresenta resultados estatísticos, porém os resultados preliminares são extremamente satisfatórios, pois as orquídeas que estão desenvolvendo no cultivo in vitro do meio DIL, agregados aos extratos vegetais, ambas as espécies de orquídeas estão se desenvolvendo muito bem, estão apresentando calos, e isso em comparação ao meio DIL sem adição de nenhum extrato e com o meio MS2, está sendo um resultado realmente muito afetivo. E também, no desenvolvimento de cakes a partir dos pseudobulbos de Dendrobium nobile, a gente consegue perceber que os pseudobulbos que estão sendo aplicados a determinados extratos vegetais estão se desenvolvendo realmente muito melhor do que ao controle, que seria alga filtrada. Referências. Aqui a gente tem algumas referências do meu projeto.
E é isso. Muito obrigada pela sua atenção.